Professor Quiochi, boa tarde, né? Hoje a gente está fazendo um dia diferente, que é o sábado, mas também teve um congresso ontem que, no finalzinho da entrevista, quero perguntar para o senhor como foi. O senhor está bem? Tudo bem, Val? Bem. O congresso durou 3 dias, de 26, 27, 28, abordando temas do direito administrativo, financeiro, tributário e constitucional, e fez uma espécie de interface entre essas três áreas do direito. Foi bastante proveitoso, tivemos participação de professores de Portugal, da Espanha e das diversas universidades aqui do Brasil. Então, foi uma coisa, para mim, superou as expectativas. Não apenas o nível da palestra, como também os debates que se seguiram, deram subsídios muito grandes, aprofundaram, enriqueceram os nossos conhecimentos jurídicos, trazendo uma contribuição muito grande na área não apenas doutrinária, como também deixando subsídios para a orientação de órgãos governamentais. Foi muito positivo. Professor, depois queria até passar para o pessoal aqui, quando ficar disponível, o link, né, dos trechos da palestra, né? Agora, eu estou com várias dúvidas. Essa semana aconteceu muitos assuntos, e eu queria já passar para a primeira pergunta, né? O ministro do Tribunal de Contas da União, aquele Walton Alencar Rodrigues, que é o relator de contas de 2020 da Presidência da República, exigiu que o Palácio do Planalto e o Ministério da Economia entreguem no prazo de 5 dias as cópias dos documentos ainda ocultos do orçamento secreto, né? Dizem que é o esquema montado pelo presidente Jair Bolsonaro no final do ano passado para garantir o apoio ao Congresso. Isso é real, não é? Existe isso, professor Quiochi? Constitucionalmente não existe. O que existe na Constituição é a emenda individual de cada deputado e senador na base de 1,2% das receitas correntes líquidas da União. Depois veio em 2019, veio a emenda número 100, estendendo mais 1% da receita líquida corrente da União a título de emendas de bancadas estaduais e do Distrito Federal, no total de 2,2%. Agora, esse orçamento secreto, né, que eu fui descobrir, na verdade, é a emenda do relator, que além daquelas verbas que eles fazem jus, através de emendas regulares, eles desviam recursos de outros ministérios, notadamente do Ministério de Integração Regional, que é o ministério vocacionado e encarregado para fazer as obras de infraestrutura, que, por sinal, está faltando, né? Estamos correndo o risco de apagão por conta disso. Então, o Tribunal de Contas da União detectou o desvio de 3 bilhões de reais desse ministério. Como? Através de ofícios de deputados e senadores dirigidos ao ministro, pedindo alocação de verba, execução de obras por conta dessa verba do Ministério em local XYZ, a pretexto de o senador beneficiar o Estado que o elegeu e o deputado beneficiar o seu eleitorado, que é um mal menor. Só que as investigações do Tribunal de Contas chegaram à conclusão que aqueles tratores, equipamentos agrícolas doados para municípios, não é? Supostamente representativos do eleitorado que elegeu o deputado, ou o Estado que elegeu o senador, foram superfaturados, 289% acima do preço real que o governo estava praticando na compra desses mesmos tratores. Então, aí já a coisa começa a ficar grave, né? E chegaram a desviar 1 bilhão e 600 milhões dos recursos da Companhia de Desenvolvimento de Fundo de Vale do Rio São Francisco e do Rio Paraíba. Então, são recursos específicos para desenvolver o Fundo de Vale desses dois rios. Só que senadores e deputados direcionaram esse recurso para fazer obras
a uma distância de 1.500 metros longe desses rios. Então, evidentemente que aí houve não houve claramente o desvio de finalidade. Agora, a imprensa, com base na lei de direito à informação, requisitou esses ofícios. Eles alegaram o quê? Alegaram segredo de Estado, problema de segurança do Estado, então que eles não poderiam revelar. Mas é muita desfacetez, né? Coisa absurdo. Que segredo do Estado? Né? Todo ato público tem que ser praticado sob o império do princípio da transparência e do princípio da publicidade. Não é? Por isso que o Tribunal de Contas deu prazo de 5 dias para eles apresentarem o inteiro teor desses ofícios. Né? Na verdade, pelo que eu estou vendo, aquilo foi um ajuste entre o Centrão, que tomou conta dessa estatal, da Companhia de Desenvolvimento do Fundo de Vale do Rio São Francisco e do Paraíba, para sustentar a campanha de reeleição do presidente Bolsonaro. Não tenha dúvida. Professor, o tema agora é a questão das Forças Armadas, né? O Exército abriu uma apuração disciplinar após o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participar daquele ato a favor dizem que é um ato a favor do Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. O general participou de tudo, inclusive subiu no carro de som, com palanque e tal ao lado. E o Bolsonaro falou que aquilo foi só uma passeada de moto, mas que não foi movimento político. Foi? Não foi? O que o senhor acha? Agora, isso depende de investigação dos órgãos próprios do Exército. Né? Não dá para fazer um juízo de valor para dizer que ele foi culpado, que violou a hierarquia, a disciplina militar, como a imprensa está falando, mesmo porque o presidente proibiu o Exército de divulgar o andamento desse inquérito, dessa investigação. Então, só no final da investigação é que vamos saber. Agora, o Pazuello, ele adiantou um ponto da defesa dele, que ele foi convidado a andar de moto. Agora, só que, de repente, o presidente subiu no palanque e convidou ele para subir junto. Quer dizer, aí fica difícil o convidado recusar, né? Agora, ele subiu e, de repente, ele botou o microfone na mão dele, entendeu? Então, tudo isso tem que ser apurado em um inquérito regular que o Exército, a essa altura, já deve ter aberto, né? Então, tem que aguardar a conclusão do inquérito para você poder opinar realmente se é caso de punição ou não, né? Professor, e o tema da CPI da Covid, né? A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, a Maiara Pinheiro, ela contradiz o Eduardo Pazuello sobre aquele colapso da falta de oxigênio em Manaus, né? Defendeu o remédio, que também lhe garantiu o apelido de Capitã Cloroquina, e foi contestada por senadores. O Renan Calheiros apontou pelo menos 11 contradições e diz que mentiras dela, né, nas declarações. É uma dúvida toda essa história, né, Tokiyoshi? Se é palanque político também dos senadores. Como é que o senhor está avaliando tudo isso? Estou avaliando que não estão levando nada a sério. No meu entender, existe uma CPI paralela, formada pela mídia, pela rede social, né? Que eles estão fornecendo aos senadores em tempo real gravações do passado, né? Para confrontar com depoimento que está sendo prestado. É evidente, você, se não situa o discurso no tempo, vai dar aquela ideia de que a depoente está mentindo, né? É como você pegar aquele discurso do presidente Bolsonaro, que dizia que era uma gripezinha, um resfriado, e trazer para o contexto atual, quando o mundo científico, todo mundo está sabendo que é uma pandemia, né? Mas naquela época não tinha uma definição de pandemia, a própria Organização Mundial da Saúde não sabia exatamente a dimensão da gravidade, né? O estado de pandemia foi declarado bem depois. Então, tudo isso, em vez de ajudar a CPI, está atrapalhando, né? Está atrapalhando. Então, como a imprensa demonizou a cloroquina,
e também estou louco para descobrir a razão dessa demonização, porque cloroquina é um remédio que está sendo usado no Brasil há 40 anos, não é? E com sucesso. Não é uma novidade, entendeu? A novidade é a sua utilização para suposta cura da Covid. Então, essa é a novidade, tá? Que diz que não há comprovação científica quanto à eficiência no tratamento da Covid-19. E por que não há essa comprovação científica? Não deixaram a doutora Mayra concluir. Ele falou que não, sim ou não. Você responde sim ou não, não quero saber de explicações. Então, a CPI ficou, em parte, prejudicada, porque não deixou a depoente responder o porquê que não foi constatada a eficiência da cloroquina do ponto de vista científico. Né? Ela estava tentando explicar e não conseguiu. O caso desses... É Twitter, né, que manda em tempo real, essas mensagens que o jornalista manda, né? Então, ficou tudo centralizado em temas que dão mais ibope para os deputados, que é o uso da cloroquina, o escândalo de Manaus, e o que mais? A vacina da Pfizer, que o presidente recusou assinar, essas coisas todas que a mídia está soprando e os senadores estão caindo nela. Os senadores deveriam ter um assessoramento jurídico para, não digo direcionar as perguntas, mas para o assessor jurídico dizer para o senador o que é pertinente e o que não é pertinente, para não ficar perdendo tempo com um negócio que não vai conduzir a nada. Né? Por exemplo, eu cito como exemplo, quando o ex-presidente da Pfizer no Brasil falou que em dezembro o órgão americano, o FDA, que aprova alimentos e drogas, não havia aprovado a vacina, toda a pergunta a respeito de por que assinou, por que não assinou, deveria morrer. Não é? Agora vem um jornalista e sopra no ouvido do senador. O artigo 5º da Constituição está lá, direito à vida, entendeu? Garantir a vida está acima de cláusulas leoninas, eventuais falhas jurídicas. Não, direito à vida está acima de tudo. Então, os senadores ficavam insistindo, porque Cargas d'Água foi rejeitado o contrato da Pfizer, e que isso, e sempre mostrando o número de mortos. Resultou em 400 e tantos mil mortos, né? Entendeu? Ora, qualquer principiante de direito sabe que, em termos de direito público, a legalidade vem acima de tudo. Mesmo o direito à vida, sem lei, ninguém vai garantir coisa nenhuma. O Brasil é um Estado democrático de direito. Estado democrático de direito. Entende? Então, contrato com cláusula leonina não se responsabiliza pela morte, pelos efeitos colaterais, pela falta de eficiência, pela falta daquilo, e ainda não está vacinado, também não está registrada a vacina. Tudo isso eu não me responsabilizo, eu só quero que vocês assinem o contrato. Agora, diz que ficou um tempão sem responder. Eu vou responder o quê? Não estava em negociação os termos do contrato. O contrato era unilateralmente redigido. É um contrato padrão. Ou você assina ou não assina. Entendeu? Se, eventualmente, o governo tivesse assinado, o Tribunal de Contas teria decretado a nulidade e ainda processar por ato de improbidade, porque assinou um contrato ilegal. Uhum. Puxa, professora, ainda falando dessa questão da pandemia, um pesquisador da universidade... Só para complementar, sabe quando saiu a autorização do Congresso Nacional para esse contrato? Em março. Em março. Puxa. Então, se existe algum culpado no atraso da importação da vacina da Pfizer, é o Congresso Nacional. Por que não aprovou a toque de caixa? É verdade. Professor, o tema assim, está permeando, acho que vai até o final do ano. Tem ainda essa outra história. Eu vou continuar nesse tema da pandemia, perguntando para o senhor, porque é o que mais apontou, né? Tem um pesquisador aí da Universidade Estadual Paulista, da Unesp,
lá de Botucatu, que anunciou ter identificado agora a variante do novo coronavírus. A gente começou na P1, está na P4 agora. Segundo o cientista, ela tem origem ainda desconhecida, né? Foi identificada primeiro no interior de São Paulo. Isso é difícil, né, professor? É um pedaço que está lá no Amazonas, vem para cá, a P1. Essa vacina vai continuar, essa história da vacina, até o ano que vem. O senhor não acha? Eu acho que sim, né? O depoimento do Dimas, diretor lá da Butantan, deixou isso bem claro, né? Então, o vírus, com o tempo, vai se alterando, mutando, é como uma influência, né? Que todo ano você tem que renovar a vacina, né? Então, eu acho que, provavelmente, com esse Covid-19, vai acontecer a mesma coisa. Nós que já tomamos a segunda dose, ano que vem vai ter que voltar a tomar por causa dessas variantes, né? É imprevisível, né? Está imprevisível. E, olha, vou passar mais uma notícia para o senhor comentar, que agora foi identificado um passageiro de 32 anos que desembarcou aqui em São Paulo no dia 22 agora. E segundo a OMS, a variante já foi identificada em 49 países, 4 territórios, né? Ainda não se sabe se ela aumenta o risco de reinfecção, está relacionada aos casos mais graves, enfim, já começou essa situação. Inclusive estão falando de fechar aeroporto, né? Eu já vou até comentar isso com o senhor. O que o senhor acha, hein, professor? O problema não é fechar o aeroporto. Eu acho que tem que proibir o pouso de aviões procedentes de países onde se verificou essa nova variante. Não é? Procedente da Índia, procedente de mais não sei onde, Inglaterra, onde manifestaram, né, esse vírus novos. Então, e não adianta fechar só o aeroporto, tem que fechar as fronteiras terrestres e marítimas, né? Tem um caso aí de um navio que desembarcou aqui no Brasil, que tinha 4 contaminados com essa variante nova, né? Uhum. Então, você tem que fazer isso. Agora, pensando nesse noticiário de interditar o aeroporto, isolar o navio, fechar as fronteiras do Brasil com outros países, eu fiquei pensando, isso daí vale também para o âmbito interno, de um estado para outro. Aí ficou pensando, o que aconteceu naquele episódio de Manaus? Você está lembrado, Walter? Que aconteceu uma variante lá em Manaus? O que eles fizeram? Eles transportaram o doente lá de Manaus para um monte de hospital, porque lá estava em colapso. Então, levou para Maranhão, veio para São Paulo, veio para não sei o quê. Será que eles tomaram cuidado para isolar no novo hospital o paciente procedente de Manaus ou deixaram tudo misturado com os demais? Verdade, professor. É a pergunta que eu faço. Agora, a CPI está fazendo alguma pergunta nesse sentido? Está interessado em investigar se aquele episódio de Manaus, a transferência dos pacientes de Manaus para diversos hospitais do país, não contribuiu para a propagação do vírus, da nova modalidade? Ninguém está preocupado com isso. Então, existe uma série de incoerências que não dá para entender. Eu acho que essa CPI é mais para politizar mesmo, né? Está partindo para ataque de adversários, prováveis candidatos em 2022, né? O senhor tem razão, hein? Não foi feita essa questão de contenção dos estados, né? Está coberto de razão. Olha, e tem aqui, eu ia tocar nesse assunto. O Guti lá, que aliás é amigo nosso aqui, pediu que o governo federal, numa forma de ofício, essa prefeitura dele pediu o fechamento lá do aeroporto, né? É isso que eu queria comentar mais isso com o senhor. E agora, hoje, sábado, saiu de novo, né? Uma contenção de alguns países e tal. O que o senhor acha? Agora a gente vai ter que fazer isso com tudo? E a gente tem aqui, né? Tem outro aeroporto. Você não pode fechar o aeroporto internacional, porque o Brasil não é uma ilha isolada. Ele está conectado com o mundo inteiro. Então, como eu disse, tem que interditar o pouso de aeronaves procedentes de países onde manifestaram esse novo vírus, né? Mas o governo adotou uma medida
absolutamente correta. Mandou vacinar todo o pessoal lá de Guarulhos. Tá? Parece que a dose que eles mandaram não foi suficiente. Então, mediante comprovação de que eles estão lotados no aeroporto de Guarulhos, eles poderão vacinar aqui em São Paulo, entendeu? Essa foi uma medida correta, não interditar o aeroporto que separa o país. Professor, só para dar uma distraída, eu botei aqui no meio das nossas falas, aqui, até porque um colega nosso encaminhou aqui, o que o senhor acha da fala do Papa Francisco, né? Que ele diz assim, vou repetir o que ele falou, né? Vocês não têm salvação, é muita cachaça, pouco coração, comentou lá o Papa, né? Quando ele teve uma audiência lá com um dos padres aqui, do padre João Paulo Souto Vitor, né? E que pediu oração para o povo brasileiro. Eu sei que é um comentário meio capcioso, mas o senhor quer falar um pouquinho disso? Não sei exatamente o que ele quis dizer, mas eu posso presumir que ele não deve ter gostado da política brasileira de interditar as igrejas. Né? Você vê que aquela liminar lá que o ministro Nunes deu para abrir as igrejas, no fim não prevaleceu. Houve proibição do governo do Estado de São Paulo de fazer missa com a presença física. Então, isso pode ter sido um dos fatores. O outro fator é que ele deve estar acompanhando o que está acontecendo aqui no Brasil, inclusive na CPI, que o pessoal não está muito levando a sério esse programa nacional de combate ao coronavírus, que envolve não apenas vacinação, como também a observância rigorosa dos protocolos nacionais e internacionais, que é o uso de máscara, distanciamento, lavar as mãos com frequência. Ninguém está fazendo isso, porque toda hora autoridades governamentais estão dando festa de aniversário, reunindo 100 pessoas, 200 pessoas, tem o presidente da República fazendo comício, tem secretário de Estado também deslocando, inclusive, outro dia nós comentamos a prova do Enem, que vai concentrar bastante gente, entendeu? Então, o Papa deve ter avaliado toda essa situação e viu que não adianta ficar orando, porque a população em si, o povo, o governo, a sociedade, não está levando a sério os protocolos para a proteção contra a Covid, entendeu? Se você vê uma concentração, você vê pela televisão, está cheio de gente aí sem máscara. Você vê uma reportagem, não sei se é da Globo ou da Record, filmando uma fila que existe no metrô, no trem. Tem muita gente lá amontoada sem uso de máscara, entendeu? Isso é muita ignorância. Olha, professor, eu quero, hoje é sábado, dia 29, fazer um depoimento perto de onde eu moro, os bares, que tem bastante bar aqui, lotado de gente sem máscara, professor, que isso é isso é responsabilidade, né? Outro dia eu passei de carro, assim à noite, que eu vou para o escritório só no domingo, tá? que não tem ninguém. Na semana não ponho o pé lá. Domingo eu vou lá para despachar algumas coisas, e na volta eu passo nas ruas onde tem um boteco, um bar, o pessoal fica tudo sem máscara na calçada, puxa a mesinha na calçada, senta, alguns em pé, 10 ou 15, fazendo churrasco. É isso mesmo. Entendeu? Isso é muita irresponsabilidade. Entendeu? Então, triste. O povo brasileiro é um povo deseducado, então não tem jeito. Entendeu? Bom, professor, posso continuar essa questão? Queria falar inclusive deu uma entrevista aqui para a gente o Dimas Covas, né? Ele foi agora, essa semana lá na CPI, e no depoimento que ele prestou ali, ele não vi assim, mas ele desmentiu, segundo reportagem do Estado, né? Desmentiu Eduardo Pazuello, ao dizer que uma declaração de Jair Bolsonaro atrasou, sim, a compra da Coronavac. Até que ele falou, realmente, que
né, aquelas 100 milhões de doses. Na semana passada, o ex-ministro da Saúde negou que a negociação tivesse sido prejudicada por uma declaração feita em outubro pelo presidente, que é aquela relação com a China, né? O senhor tem acompanhado, né? E aí afirmou que ele queria adquirir a vacina. O Covas já alegou que a demora do governo é que impediu a chegada de 100 milhões de doses até maio. Até ele citou o seguinte: se tem uma festa, você vai chamar aquele foi palavras dele, né? E depois chama aquela pessoa que você mais malhou, né? E que o cara não vai na festa, né? Professor, como é que a gente faz com uma situação dessa? Bom, ele provou por A mais B, referindo-se a documentos, aquilo que já era do nosso conhecimento. Todos nós sabíamos que o presidente era contra a vacina Coronavac, porque ele estava esperando a vacina da Fiocruz. E no último momento, como o Fiocruz atrasou, para não ser atropelado pelo governo de São Paulo, né, ele resolveu comprar, então, a vacina da Butantan, né? Mas antes, ele, inclusive, chegou a desautorizar o ministro da Saúde para firmar o contrato com o Butantan, porque ele dizia que nós temos um prazo até maio para fazer o contrato, para que ficar aí antecipando e firmar agora em março, né? Ou em fevereiro. Né? Agora, a grande verdade é que o governo federal não injetou um tostão, um centavo sequer, para pesquisa, desenvolvimento e produção da vacina pelo Butantan. Então, o Butantan, o governo do estado de São Paulo, estava trabalhando com recursos limitados para produzir essa vacina. Então, ele não poderia proceder importação em massa do IVA para fabricar mais vacinas, 100 milhões de vacinas, se não havia garantia de compra pelo governo federal. Quer dizer, ele ia ficar com o mico na mão, entendeu? Então, no estágio atual de andamento das negociações de compra e venda de mercadorias e de produtos, isso é inacreditável, porque no mundo do agronegócio, Walter, o agricultor, antes de plantar a semente, ele já recebeu o preço da venda da safra futura. É assim que se trabalha. Então, o agricultor ele pega o preço da venda da safra futura, compra semente, promove o plantio, as despesas de custeio, a despesa de colheita, né? E porque o preço ele já recebeu de antecipação. Agora, esperar produzir 100 milhões de vacina para depois o governo ver se o governo vai comprar ou não, não dava, entendeu? Então, seguramente, a postura do seu presidente da República nesse episódio, o Dimas, diretor da Butantan, tem toda a razão, contribuiu para atrasar, sim, a fabricação da vacina Coronavac. Professor, agora um momento pelo menos diferente, né? Olha só a notícia que vem dos Estados Unidos, né? O professor, o senhor já pensou em ganhar? Eu pensei, ganhar 1 milhão para se vacinar contra a Covid? Aqui não acontece, né? Mas lá a Abigail, tem uma moradora dos Estados Unidos, a Abigail Bulguest, ela tem 22 anos, nova ainda, recebeu a quantia do governo do estado de Ohio, lá nos Estados Unidos, que incentiva a vacinação. Mais de 2,7 milhões de adultos se inscreveram no sorteio. É a loteria da vacina, professor. Imagina, isso aqui, será que funciona no Brasil, professor Queiroz? Não, aqui, quer dizer, eu não tenho preconceito religioso ou qualquer outro tipo de preconceito. Tem gente que botar um vírus dentro do seu organismo é contrário à formação moral dele, não pode. Motivos religiosos, etc. Então, até poder-se dizer, não, ele que contra o coronavírus é o problema dele, se não quer vacinar. Só que o vírus não é que nem aquele indivíduo que se recusa a fazer transfusão de sangue. Se ele, por motivo religioso, ele recusa a transfusão, vai morrer ele só, não vai matar mais ninguém. Só que na Covid, se ele se recusa a vacinar, ele transmite para o outro esse vírus. Não é?
Então, pela estatística que acabo de ler hoje, a cada 100 pessoas contaminadas, ele está contaminando outros 117, que é 1,17%, entendeu? Então, aí está o problema. Então, os Estados Unidos, que é um país rico, tem recursos. Então, para vencer a resistência dessas pessoas que têm preconceito, ele partiu para a premiação, entendeu? Agora, eu não acredito que o Brasil vai ter recurso para fazer isso. Né? Mesmo porque, se tiver, muita gente vai conscientemente, propositalmente, recusar tomar vacina para poder concorrer ao sorteio do prêmio. Né? Porque dentro da nossa cultura é previsível que isso vai acontecer. Aliás, professor, o senhor que fala muito bem dessa questão de ética, deixa eu passar, tem mais 2 notícias, e uma delas aqui, vou emendar com uma coisa muito triste. A prefeitura aqui de São Paulo, ela vai começar a exigir comprovante de residência para vacinar da Covid. Eu, por exemplo, já vacinei por conta de comorbidade e tal, mas não teria, né, porque é 60 anos a dose, né? O objetivo é garantir que as doses sejam destinadas a moradores da capital também. Lá no Rio de Janeiro, a polícia prendeu suspeitos que estão vendendo atestado, né? Aliás, teve um médico que está vendendo um monte de atestado. Isso é um absurdo, né, Tokiyoshi? Vender atestado, tomar vacina fora do prazo. O senhor fala muito de ética, né? É triste isso. Mas o povo brasileiro em si é um povo ético, né? Povo é ético, porque a falta de ética é o que faz faltar a ética é o egoísmo. Em vez de pensar no próximo, ele pensa em si próprio. Primeiro eu, depois a minha família, depois meus amigos, depois o resto, entendeu? Então, esse tipo de comportamento individualista é que leva o sujeito a agir com ética, porque ética é o modo de agir do dia a dia de cada um. Então, eu sempre digo, a ética tem que estar presente no executivo, na prática, na execução do ato, no ato de legislar, entendeu? Não pode legislar em causa própria, não pode inventar emenda do relator, orçamento secreto, não pode inventar emenda parlamentar para comprometer parte do recurso para seu eleitorado, não pode instituir benefícios a favor dos próprios parlamentares, e ética no ato de julgar também, entendeu? Então, tudo tem que ter ética, é o que falta no Brasil, entendeu? Então, tanto falta ética no Brasil, que ele acha muito natural, lógico, que 40 milhões de brasileiros fiquem vivendo abaixo da linha de miséria, quer dizer, não tem o mínimo do mínimo. Então, eles resolvem esse negócio aí por instrumento normativo, instrumento constitucional. Ele bota lá no 170, todos terão direito a uma vida condigna. Então, está resolvido. Então, o Estado está preocupado com a vida condigna de todo mundo. Só que, na realidade, existe gente aí que está morrendo de fome. Que se você almoça, não pode jantar, e vice-versa. Agora, eles não estão nem aí, entendeu? Tudo dá uma solução legislativa, como eu estava falando na palestra de ontem, né? Não, ninguém quer arregaçar a manga, que dá trabalho. É que nem transação. Transação é, como eu falava ontem, dá muito trabalho. Você tem que sentar com o contribuinte para transigir, cede aqui, cede lá, vai levar 2 horas, 3 horas, 4 horas, até sair um acordo. Mas é isso. Mas, como dá trabalho, ele faz um plano pré-estabelecido de transação e põe no computador. Quem quiser aderir, tem um prazo até dia X, é só clicar aqui. Quer dizer, ninguém quer trabalhar. Isso é falta de ética. Falta de ética. Professor, é triste. Agora tem um assunto que eu gosto muito quando o senhor fala que é a questão das reformas, né? E para encerrar a semana, o Senado aprovou a proposta de reforma administrativa, que nasce com a promessa de tornar a máquina pública mais dinâmica, né? O senhor tem falado muito disso nesses longos anos que a gente está, né, tendo a participação do senhor lá na televisão.
diz que vai tornar eficiente e moderna. É a chamada PEC da nova administração pública, né? E está com 27 trechos da Constituição que eles fazem uma alteração. Eu queria que o senhor comentasse um pouco disso, né, Tokiyoshi? O senhor que já fala há muito tempo das reformas tributária, administrativa, né, a da Previdência. Mas eu vi o projeto do ministro Paulo Guedes. É digno de encômios. É um ministro preocupado com a realidade brasileira, um ministro preocupado com a redução do custo do Brasil, um ministro preocupado com o desperdício de recursos. Nós arrecadamos 35% do PIB, e a população continua cada vez mais pobre, os ricos cada vez mais ricos, entendeu? Então, era um projeto muito bom. Agora, eu ouvi que o governo vai implementar essa reforma administrativa neste ano. Só que, dos pontos pinçados que apareceu publicamente, ele está centrado numa reforma administrativa direcionado para o funcionalismo, apenas, entendeu? Então, o servidor público estatutário seria reservado apenas para cargos ou funções de Estado. É o fiscal, é o diplomata, é o juiz, é o promotor, é o advogado público, atividade legislativa, enfim, pessoas que têm que desempenhar uma função pública de uma forma indelegável. Né? E tudo mais seria regido pela CLT. E mais ainda, mesmo o estável, ele adquiriria estabilidade não em 2 anos, 3 anos. E poderia ser submetido a uma prova de eficiência e ser demitido antes de adquirir a estabilidade. E está sujeito também, em tempo de crise, a uma redução de jornada de trabalho com a redução proporcional dos vencimentos. Tudo isso está contemplado. Mas aquela outra parte mais importante, que estava no projeto do ministro Paulo Guedes, que era a extinção dos municípios insolventes, municípios insustentáveis, que não conseguem se manter com recursos próprios, e vivem eternamente de transferência voluntária da União. É a União que tem que sustentar. Agora, se o prefeito e vice-prefeito de uma prefeitura pequena quebra o pau, e fala assim, bom, vamos separar, então vamos dividir o município em 2 partes, o lado direito você fica, o lado esquerdo eu vou ser o novo prefeito. É assim que surge o município, entendeu? Então, é difícil você contar a quantidade certa de municípios. Se ontem tinha 5.567 municípios, hoje não sei quanto tem, entendeu? A Constituição prevê um mecanismo de criação de município através de plebiscito. E você já sabe como é que é o plebiscito. O resultado do plebiscito é anunciado antes da sua realização. Sempre foi assim, entendeu? O plebiscito, o referendo popular, é a mesma coisa. O referendo sobre armas, ele já tinha definido que era para entregar as armas. E deu o contrário o resultado. Mas, mesmo assim, mandou todo mundo entregar as armas. Aí veio o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, fez o contrário, né? Quer dizer, rearmou toda a população com 30 armas cada um, dependendo da categoria que pertence. Né? E um porte de 2 armas, quer dizer, um verdadeiro Ringo Kid, né? Atira com as 2 mãos. Né? Então, isso daí ninguém está falando, Walter, na reforma administrativa, a extinção dos municípios parasitas, entendeu? Isso custa caro. Cada município precisa de secretariado, prefeito, servidores, procuradoria, vereadores, entendeu? Só falta o judiciário, mas custa dinheiro. Professor, eu gosto muito de uma frase que eu fui ser aluno, né? Eu não escondo isso. Hoje eu tenho o prazer de estar entrevistando o senhor, mas eu gosto de uma frase muito que o senhor coloca ali, sempre, principalmente nas nossas entrevistas, o senhor fala assim,
o orçamento é pura peça de ficção, dependendo do olhar, né? E esse evento que teve aí na sexta-feira, foram 3 dias de evento do IBEDAFT e a FADISP, né, que o senhor promoveu, né, falava muito a questão do orçamento público e tal. Eu queria fechar essa entrevista. O senhor sabe que eu sou um apaixonado, por sua culpa, vou colocar, pela essa matéria, né? Eu adoro essa matéria. Aliás, não, porque o senhor ensinou muito para a gente. E eu queria um resumo. O senhor começou o programa falando disso, mas daria para fazer um apanhado das propostas, do que foi falado? Eu queria escutar um pouquinho disso para a gente fechar o programa. Como doutrinador, eu sou obrigado a me basear no que está no texto constitucional, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei 4.320, situando o orçamento anual como instrumento de exercício da cidadania. Assim como o cidadão consente previamente na arrecadação tributária, através do princípio da legalidade, então o direcionamento da despesa é igualmente o cidadão que autoriza gastar aqui, gastar lá, através da lei orçamentária anual aprovada pelos nossos representantes, que são os deputados, né? Só que eles estão aprovando de uma forma beneficiar eles próprios, né? Então, na verdade, virou uma mera ficção, uma mera formalidade constitucional, porque tivemos um orçamento no governo Fernando Henrique, foi aprovado em novembro, né? Eu falei em agosto e o professor Conte me corrigiu, disse que foi em novembro. Então, no apagar das luzes do exercício que foi aprovado o orçamento anual de novembro. Agora, pergunto eu, qual foi a diferença em termos de funcionamento da máquina administrativa antes e depois da aprovação? Qual foi a diferença entre a atuação do governo atual até 23 de abril, quando não tínhamos orçamento, e depois do dia 24 de abril, quando o orçamento foi finalmente aprovado? Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Isso significa que ninguém está governando segundo a lei orçamentária, entendeu? Mesmo porque a lei orçamentária já nasce de uma forma inexequível. Você tem vinculação de 18% para educação, 15% para a saúde, outro tanto para Judiciário, Ministério Público, Legislativo, Defensoria Pública, que o governo tem que disponibilizar em duodécimo o recurso financeiro para essas entidades. Você tem a emenda parlamentar na base de 2,2%. E para coroar de êxito o instrumento de desmontagem do orçamento, você tem 30% de DRU, que desvincula do orçamento, naqueles elementos de despesa, para o governo gastar à sua discrição. Então, como é que você vai executar esse orçamento? Fica difícil. Então, ninguém está dando pelota. Agora, o Congresso é muito cínico. Então, para manter aqueles privilégios, não digo mais os 33 bilhões e meio, que eles reduziram 19 bilhões e 8, abriram mão da emenda parlamentar, entendeu? E transferiu para despesas obrigatórias, para atender o grito de guerra do ministro Paulo Guedes, mas, mesmo assim, eles ficaram com uma parte considerável do orçamento, de maneira que até vai faltar recursos para fazer o censo demográfico deste ano, que estava alocado lá 2 bilhões para isso. Eles cortaram. Cortou também a verba do Ministério do Meio Ambiente, um dia depois que o presidente fez um discurso no exterior, dizendo que ia reforçar o Ministério para conter desmatamento, conter incêndios. Então, vai aumentar o desmatamento, porque vai diminuir a fiscalização e a atuação dos órgãos que cuidam da região amazônica. Então, tudo isso faz com que o orçamento seja uma peça de ficção, entendeu? Agora, a lei orçamentária, nenhum governante, desde o tempo do Império, nenhum governante está cumprindo a risca, entendeu? Então, se a economia estiver indo bem, crescendo, todo mundo feliz da vida, sorrindo até as orelhas, você pode executar um orçamento de baixo para cima, de ponta cabeça. Ninguém está aí. Agora, quando a economia vai mal, o governo perde o rumo, começa a
entra na deriva, torna o país ingovernável, aí eles sacam do bolso do colete um determinado artigo da lei orçamentária que foi descumprida. Aí o governante é apeado do poder, da impeachment, entendeu? Mas enquanto a economia estiver bem, o orçamento não significa nada. Lá nos Estados Unidos, o orçamento é uma coisa que leva a sério. Se o Congresso demorar para aprovar o orçamento, para o serviço público. Só funciona o estritamente necessário. Porque lá prevalece o princípio da legalidade. Assim como eu só posso arrecadar o que a lei me autoriza a arrecadar, eu só posso gastar aquilo que a lei orçamentária me autoriza a gastar. Entendeu? Aqui não se leva nada a sério. Professor, eu queria... Agora a gente está chegando ao final, né? Hoje foi um sábado, até eu queria agradecer que a gente está... Viu, Walter, ontem o professor Fernando Scaff fez uma palestra brilhante, inteligente, elucidativa, intitulada assim, O Dinheiro Acabou, o que fazer? Então, você não pode sugar mais recursos tributários de uma sociedade que está cambaleando em termos econômicos por causa da pandemia, por causa das restrições, a não ser um governante doido que, em vez de dar uma moratória, de aliviar a carga tributária, ele aumentou o ICMS, né, por decreto. Né? Isso está na justiça, não sei se vai invalidar isso daí. Então, fora essa loucura, tudo indica que o governo tem que arrumar o dinheiro com endividamento, que nós já chegamos a 97%. Daqui a pouco vai chegar igual aquele país lá, a Grécia, né? Que tem 110% do PIB de endividamento. Aí vai comprometer toda a geração futura. Então, isso é muito ruim. Mas eu falei, eu vou fazer um contraponto. Em vez de dizer o dinheiro acabou, o que fazer, por que não inverter a pergunta? Por que é que o dinheiro acabou? É, verdade, professor. Se nós arrecadamos 35% do PIB, com toda a honestidade, é corrupção. Puxa, professor. Na década de 90, eu dei um serviço de pesquisas para os meus alunos, valendo ponto na prova. Então, o que a pesquisa demonstrou, se não me engano, era orçamento de 91, 92, 3 anos seguidos. Nenhuma dotação orçamentária havia sido executada por inteiro. O máximo que foi executado, 78% de cada dotação. Se tinha, digamos, 5 bilhões, eles tinham executado 70% disso. 3 bilhões e meio. Agora, e o resto? Onde foi parar? Onde foi parar? Aí tinha uma outra pesquisa dos mesmos exercícios, apontando a diferença entre a arrecadação prevista e a arrecadação efetivamente realizada. Para minha surpresa, arrecadou-se mais do que o previsto. Então, não há desculpa para você ter deixado de executar 100% do orçamento. Onde foi parar? No ralo. Foi parar no ralo. Se você arrecadou mais do que o previsto, e cada ministério executou, gastou apenas 70%, e os 30% onde foi parar? Foi parar no ralo. E prosseguindo na pesquisa, o maior ralo era aquele tal de fundo educacional, entendeu? E tinha outros fundos, não sei o quê. Hoje temos centenas. Tem um fundo partidário, tem um fundo eleitoral, tem um fundo não sei do quê. E, como eu digo, orçamento de fundo em fundo vai parar no fundo do poço. É verdade, professor. Ai, professor. Fundo são os canais por onde desaparece o dinheiro público. O meu dinheiro, o seu dinheiro. Então, se você não consertar isso, não adianta ficar aumentando o peso da tributação. Porque é a lei de empuxo. Quanto maior o peso do tributo, com mais rapidez ele desaparece pelo ralo. Professor, é triste, viu? Eu queria... A gente está chegando no final do programa.
eu queria fazer um agradecimento, tenho que agradecer agora, de público, né? Porque eu virei jornalista, estudei Direito, mas eu tenho o privilégio, sabe, professor Quioche, de estar podendo sempre entrevistá-lo, isso é uma aula. O meu pai falava que o senhor, quando eu estava vivo, falava que o senhor implanta uma sementinha de justiça na nossa cabeça. Eu lembro das aulas do senhor. Eu fico muito feliz de estar podendo participar. Desculpa por fazer esse agradecimento, porque toda vez, para mim, não é só uma aula, é um aprendizado de cidadania, né? E eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço lá na televisão, né? E que a gente está afastado agora por conta da pandemia, fazendo online. O Brasil tem jeito, doutor Quioche? O Brasil tem jeito, né? A maneira nossa, mas tem jeito, deve ter jeito, né? Porque o Brasil tem tudo, um potencial para crescer. Agora, a mudança de cultura é meio difícil, mas isso tem que, aos poucos, ir mudando os nossos hábitos, a nossa cultura. E como? Primeiro, investindo no setor educacional. Mas não investir no doutorado, pós-doutorado. Você tem que investir na base, né? Dar uma formação no ensino básico e ensino médio, né? Isso é fundamental. Então, se o povo não tem esse conhecimento, não tem formação escolar, o mínimo, será um cidadão que não consegue exercitar a sua cidadania, seus direitos, né? Eu ontem falei muito em cidadania fiscal, né? Cidadania fiscal só pode exercer quem tiver conhecimentos básicos do direito financeiro. Senão, como é que eu vou chegar no Tribunal de Contas e falar, não, essa despesa aqui afrontou isso afrontou aquilo, foi uma despesa irregular, isso tem que apurar. Né? É complicado. Mas o futuro do Brasil está na educação. Não vejo outra saída. Professor, eu queria agradecer muito. Aliás, essa fala do senhor com aquela... Eu sempre guardo, eu e meu cameraman ali, né? O senhor falando que o senhor tinha que andar de 3 a 4 horas, né, professor, para poder estudar e tal. Isso marcou muito na minha cabeça, e depois disso a gente teve aquela reportagem linkada com a Globo, viu? Porque essa vontade toda que o senhor fala que incentiva a gente. Olha, eu fico muito feliz, viu, professor, que eu acho que está com o senhor. Bom, hoje é sábado, né? Hoje é sábado. Eu queria agradecer, a gente fugiu de sexta, mas por conta do congresso, né? Que o senhor estava lá todo atarefado. E agradecer para a gente, semana que vem, a gente está aí, né, professor Quioche? Semana que vem estamos livres. Vamos ver se o que vai acontecer até lá, né, professor? Ainda vai ter mais uma semana de CPI, pelo menos. É 1 mês ou 2, são 3 meses de CPI, é isso, né? Na verdade, são 90 dias, né? Bom, tá até lá muita coisa acontece. Tá bom. Professor, então até a próxima sexta. Até a próxima sexta. Um abraço, professor. Tchau.